Pessoal, antes de começar o vídeo, já se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho pra não perder nenhum vídeo que a gente coloca, tá bom? Bora pro vídeo então. E aí pessoal, bem-vindos ao Neuralha. Eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês de novo sobre viagem no tempo na ficção científica, mas hoje a gente vai abordar o filme Interestelar. Então, bora lá. Quem já assistiu esse filme sabe que a história é super complexa e tem vários conceitos de física envolvidos. Então, vamos começar lembrando um pouquinho sobre o filme. The world doesn't need any more engineers. A Terra está com os dias contados. E aí, Murphy, a filha de Cooper, encontra no seu quarto uma anomalia gravitacional, uma coisa muito esquisita que acontece no quarto dela, que depois eles vão descobrir que aquela coisa está dando coordenadas para eles chegarem em algum lugar. Onde depois eles vão descobrir é a NASA. A história se desenrola e Cooper parte para uma missão só de ida, para visitar alguns planetas muito distantes, potencialmente habitáveis, para ver se eles conseguem salvar a humanidade. Essa viagem só se torna possível porque eles descobrem a existência de buracos. Eles são estruturas que partem de previsões da relatividade geral, onde teoricamente você pode ligar dois lugares no espaço. Então, veja esse exemplo com um papel. Então vamos lá. Nós temos duas localizações. Cada uma está sendo representada pelo meu dedo indicador. Teoricamente, para você ir de um lugar para o outro, você precisa simplesmente andar, certo? De um lugar para o outro, desse jeito. Porém, se você tiver um buraco de minhoca, você pode ter uma dobradura no espaço-tempo e você não precisa mais percorrer essa distância enorme. Você pode simplesmente atravessar pelo meio. Ou seja, você consegue chegar muito mais rápido. Todo esse filme, a física desse filme, foi desenvolvida pelo Nolan junto com o Kip Thorne, que é um físico famosíssimo, ganhador do Prêmio Nobel pela descoberta das ondas gravitacionais. E então a física é muito bonitinha desse filme, é muito boa, porque tem um acompanhamento de um físico, né? Isso que é muito legal. Então, veja bem, a maioria dos conceitos desse filme, que foram trazidos pelo Kip Thorne, né, a mando do Nolan, são conceitos que vêm da relatividade geral de Einstein, de 1915. Então, é impossível a gente falar de física e desse filme sem falar do tio Einstein. Então, olha só, o que a relatividade geral fala pra gente? Tá? A relatividade geral está falando sobre, basicamente, como corpos com massa podem deformar o tecido espaço-tempo. O que é isso que eu estou falando, né? Veja bem, antigamente, na época de Newton, aliás, o próprio Newton propôs que os corpos se atraíam por uma força gravitacional, que a gente chama de lei da gravitação universal. No entanto, Einstein falou, não, peraí, acho que não é bem uma força. Na verdade, a gente tem que começar a considerar não só 3 dimensões, mas 4. Então, o que na verdade está acontecendo é que a superfície desse tecido do espaço-tempo, que ele vai chamar, ele está se deformando devido a uma massa. Então, quando você tem corpos muito massivos, você tem uma certa deformação do espaço, em vez do corpo seguir uma linha reta, ele vai acabar fazendo um movimento curvo. Tá bom? Então não é bem assim, mas uma questão de força. Mas é claro que as equações do Newton ainda funcionam, mesmo assim. Elas só vão quebrar mesmo quando o objeto é muito, muito massivo. Só para deixar registrado também, né? Existe um problema sobre a órbita de Mercúrio. Havia uma certa discrepância do que era observado e o que a teoria de Newton previa. E essa discrepância foi totalmente resolvida pela relatividade geral de Einstein. Mas beleza, então veja bem, existem várias implicações sobre isso, porque agora a gente está lidando com um espaço que está ligado com o tempo. Então se está deformando o espaço, está deformando o tempo também. Isso tem que ficar claro. Então, num certo momento do filme, eles foram para um planeta que estava orbitando um grande buraco negro.
Só que nesse planeta, o campo gravitacional era muito forte. E o que significava o seguinte: o tempo passaria diferente para eles, porque como perto do planeta o campo gravitacional é muito forte, ou no planeta, né, o campo gravitacional é muito mais forte, o tempo ali passaria mais devagar. De forma que 1 hora naquele planeta equivale para quem está fora desse planeta, ou seja, dentro da nave, equivale a mais ou menos 7 anos. Só que acontecem vários problemas ali, né, no planeta, e quando eles voltam, quando o Cooper volta para a nave, outro tripulante que está lá na nave, ele envelheceu 23 anos aproximadamente. Praticamente ele ficou uma boa parte da vida ali dentro da nave, enquanto para os outros só passaram algumas horas. Isso são implicações diretas da relatividade geral. Então, quanto maior o campo gravitacional, o tempo passa mais devagar. Assim como acontece, por exemplo, em satélites aqui. Os satélites, existe pouca diferença, é verdade, mas como eles estão mais altos na órbita do que a gente que está na superfície da Terra, o campo gravitacional para a gente é maior do que está para o satélite. Então a gente precisa sempre fazer uma certa correçãozinha de relatividade geral, porque senão a gente não conseguiria marcar com muita precisão, ou com tanta precisão que a gente tem, os nossos GPS. Depois, no filme, Cooper acaba caindo num buraco negro. Essa parte é a parte que eu diria que é a liberdade artística do filme, porque ninguém sabe o que tem dentro do buraco negro. Não existe nenhuma teoria que consiga formular bem o que existe dentro do buraco negro. Mas lá existe toda uma estrutura que foi criada para eles, aparentemente, né? Para ele, né? Mas realmente não existe nenhuma teoria. E se o buraco negro fosse menor, ele não conseguiria entrar. O que aconteceria com ele é que ele ficaria tão esticado quanto um espaguete e, enfim, ia ser uma morte bem trágica. Trágico, trágico! A gravidade no pé dele seria muito mais forte do que na cabeça, então o corpo começa a se esticar até virar uma espécie de espaguete. Um pouco trágico. Mas quando o buraco negro é muito grande, isso não acontece. Nos próximos vídeos eu posso tentar falar um pouquinho para vocês sobre isso. E é o seguinte, depois, enquanto ele está indo nesses planetas, a filha dele ficou na Terra. E ele ficou envelhecendo. A filha dele, os filhos dele, envelheceram muito e acabaram ficando mais velhos do que ele mesmo, do que o próprio Cooper. Então, no fim, ele acaba reencontrando a Murphy, a sua filha, já no leito de morte, praticamente. Ela virou uma grande heroína da Terra, conseguiu salvar todos. E o Cooper fica mais novo que ela, mais jovem. Isso é impressionante, são consequências da relatividade geral de Einstein. Mas tem alguns detalhes sobre isso. Primeiro, então, como eles resolvem todo esse problema? Na verdade, dentro do buraco negro, o Cooper é quem manda as mensagens via gravidade, porque dentro do buraco negro ele consegue acessar todas as épocas da vida dele, certo? E consegue mandar mensagens para Murphy. Então, na verdade, aquela anomalia gravitacional do começo do filme era, na verdade, o próprio Cooper que estava produzindo dentro do buraco negro. E isso é muito louco. E talvez não tão preciso assim, porque dessa forma o filme acaba caindo num pequeno problema semelhante ao problema do filme do Harry Potter que a gente viu no último vídeo. Qual é esse problema? Se o Cooper fez tudo isso devido à mensagem que ele mesmo transmitiu para o passado, então quem foi o primeiro Cooper que mandou essa mensagem? A gente precisaria sempre de um Cooper do futuro para mandar mensagem para ele, para Murphy do passado, para que ele fosse para a NASA, para que tudo acontecesse. Então a pergunta é, você sempre tem um Cooper do futuro, ou a primeira pessoa que fez isso foi um certo extraterrestre, alguém de uma dimensão elevada? E esse outro ponto interessante que a gente vai abordar num próximo vídeo é a questão de dimensões extras. Eu aguardo você lá. Um abraço e até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado.